Eu queria começar aqui com um texto que chegou às minhas mãos através de uma circulação de e-mails que o Zé Rubens provocou para perguntar finalmente quem era o presidente do SEBS em 1900 e não sei quanto, e aí havia várias possibilidades, nós éramos quase clandestinos, então as coisas não estavam bem datadas, e muitas pessoas se manifestaram sobre essa história, e assim, eu vi que ali havia uma necessidade não só de um resgate histórico, mas até de uma análise do processo, que muitas coisas, por mais que já tenha se escrito sobre a reforma sanitária e sobre a história, muitas coisas ainda estão por ser identificadas e analisadas. E alguém passou um texto do Hobsbawm, que está no Novos Estudos SEBRAP, número 43, que é uma conferência que ele fez em São Paulo, sobre as dificuldades de você fazer a história do tempo que você viveu e, ademais, militou nesse tempo. Que eu acho que é a grande questão metodológica para todos nós, que somos atores e escrevemos, estamos propondo coisas e também analisando e reconstruindo a nossa própria história, que é a história da reforma sanitária. Queria começar lendo dois pedacinhos desse texto, que o Hobsbawm fala que o início da compreensão histórica é uma valorização da alteridade do passado. E o maior pecado dos historiadores é o anacronismo. Então, como entender essa alteridade do passado, que o passado tem uma história, uma história, uma experiência própria, que você não pode transmutá-la, e também não se apegar a esse passado, como se nós não tivéssemos um presente e um futuro. Acho que esse é o dilema de repensar a reforma sanitária em que nós nos colocamos. E ele responde, de uma forma, citando um outro autor, de uma forma que me pareceu muito interessante. Ele falando dele mesmo, ele disse que ele é uma pessoa que, na vida, a maior parte da vida consciente foi devotada a uma esperança que foi totalmente frustrada, ainda que não abandonada, e é uma causa que fracassou completamente, o comunismo iniciado com a Revolução de Outubro. Mas nada aguça mais a mente do historiador do que a derrota. E ele cita, então, Reinhard Kosleck, que diz o seguinte: o historiador do lado do vencedor inclina-se facilmente a interpretar os sucessos de curto prazo em termos de uma teleologia ex post de longo prazo, mas não os derrotados. Sua experiência básica é que tudo aconteceu diferentemente do esperado ou planejado. Eles têm uma grande necessidade de explicar por que não aconteceu aquilo que esperavam, e sim algo diverso. Isso pode estimular a busca de causas de médio e longo prazo que explicam a surpresa, criando compreensões mais duradouras e, consequente, com maior poder explicativo. No curto prazo, a história pode ser feita pelos vitoriosos, porém, a longo prazo, os ganhos em termos de compreensão histórica advieram dos vencidos. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, tocou muito, porque acho que é a partir das nossas vitórias na luta pela reforma sanitária, mas fundamentalmente das nossas derrotas, é essa história das derrotas que nos instiga a estar aqui até hoje, uma mesa que estamos discutindo isso há 30 e tantos anos. Entender as surpresas, as derrotas, os fracassos, para isso poder construir o futuro, para saber as possibilidades, não como um derrotismo, mas porque entender isso nos permite redefinir estrategicamente o campo de luta. E, para minha surpresa, o tema da reforma sanitária, especialmente da teoria da reforma sanitária, que foi
alguma coisa que eu tive a ousadia de botar esse nome em livro e tudo mais, né, chamando um grupo de pirralhos para escrever e botar junto comigo, a gente fazer discussões, e outras pessoas, como não pirralhos, como o Berlinguer, o Carlos Nels, que pudessem nos ajudar a pensar isso. Hoje, eu participei, no ano passado, de 2 bancas de tese de doutorado sobre a teoria da reforma. É claro que essa discussão, né, feita agora é uma discussão ex post. Eles têm, né, a vantagem de dizer o que estava errado nessa reforma, né? Mas também não sei se eles conseguem projetar um futuro. E uma dessas discussões vinha pelo texto apresentado e uma visão apresentada pelo André Dantas, que estava na primeira mesa, né? E que considera que foi a absolutização dos espaços estatais, né? Que foi a estratégia equivocada de luta, que tudo se explica, as derrotas da reforma sanitária, porque as pessoas erraram na tática e na estratégia para absolutizando o Estado em vez da sociedade. E uma grande discussão comigo, com várias coisas que eu escrevi, algumas honestas, outras nem tanto. Eu estou falando isso tudo porque eu o convidei para publicar junto comigo, porque eu gosto do bom debate. E uma outra do Ronaldo Teodoro, de Ciência Política de Belo Horizonte, que, a partir de uma leitura do corporativismo, e do corporativismo de matriz cristã, Tarrero Novaro e tudo isso, né, discute que a reforma sanitária, os fracassos dela são devidos a nós termos tirado a centralidade do corporativismo e do movimento sindical como ator fundamental que podia dar uma direção nisso. Como se a gente pudesse fazer isso, mas enfim. Eu achei muito interessante, porque são pensamentos novos, de matrizes diferentes, chegar a compreender desde fora, desde outro olhar, uma realidade que nós vivemos. Então, como o Jair Nilson tinha escrito esse livro, que já indicava uma retomada da discussão teórica, por questão da revolução passiva, do transformismo, né, que foi um livro que retomou esse debate com a produção que nós fizemos naquela época, eu convidei a eles 3, e depois apareceu mais um outro, que é o Lucas, que desde Bourdieu e tal, fala da construção do campo do saber, da reforma sanitária, e estamos fazendo um livro. Então, já estou fazendo uma propaganda antecipada, porque vai gerar polêmica, porque nós não pensamos nada parecido uns com os outros. Mas é a ousadia de pensar da alteridade, também no presente, não só a alteridade do passado, né? E de poder, desde, confrontar essas perspectivas que nós estamos fazendo nesse livro. Eu já estou com os capítulos todos aqui, está faltando só o meu. E o que a gente chamou, o que seria a questão da reforma sanitária, o que é esse conceito? Eu, retomando a discussão que fizemos no primeiro dia, o Berlinguer nos trazia uma orientação, né, que naquela época nos deixava assim, em pânico pela longevidade da coisa. Ele dizia que custaram 20 anos para aprovar a lei do Sistema Nacional de Saúde na Itália, foram 20 anos de luta, né, e ele dizia, nós estamos apenas começando. Isso me dava um pavor. Nós estávamos aqui querendo aprovar alguma lei, e ele dizia que demorou 20 anos, e aí é que estava começando a luta. E hoje, a gente tem certeza que ele estava certo, né? Que foi ao aprovar o Sistema Único de Saúde, a nossa lei e a Constituição, é que a luta começou para valer. Porque aí nós tínhamos ganho um espaço. E aí podíamos nos colocar já num cenário jurídico, político, institucional, como uma perspectiva de poder que... estou na primeira linha. Mas eu acho que o que o Berlinguer falava também de ensinamento importante era que a trajetória da reforma ia permitir avanços, mas ia introduzir contradições, por exemplo, gastar mais, né? E isso ia ter retrocessos de pessoas que passaram para o outro lado, como foi falado, e também ia ser culpabilizada. A culpa de tudo foi o sistema que vocês criaram, porque ele não é eficiente na gestão, no sistema público, porque gasta muito dinheiro,
a culpa foi a Constituição com os direitos da Seguridade Social e querer universalizar. Isso, lendo hoje os textos do Berlinguer, parece que está lendo a história da gente, né? Eu defini a reforma sanitária de uma forma mais assim, conceitual, dizendo o seguinte, que reforma sanitária refere-se a um processo de transformação da norma legal e do aparelho institucional que regulamenta e se responsabiliza pela proteção à saúde dos cidadãos e corresponde a um efetivo deslocamento de poder político em direção às camadas populares. Não falava de classe trabalhadora, falava de camadas populares, mas falava de deslocamento do poder político, cuja expressão material se concretiza na busca do direito universal à saúde e na criação de um sistema único de serviço sob a égide do Estado. A minha pergunta é assim, eu mudaria essa definição hoje? O que foi que hoje, com que lente eu vejo isso? Eu acho que eu inverteria pelo menos a ordem. Em vez de falar da parte institucional primeiro, falar do deslocamento do poder político, né, e como ele vai se materializar na correlação de forças, e daria uma ênfase na parte material do institucional. Mas eu acho que eu daria uma ênfase maior também à questão ideológica e cultural. Não falaria só da questão do político, mas da ideologia e da cultura. Eu já falei isso ontem na mesa que eu estava. Eu acho que a nossa luta de reforma é uma luta de um projeto de transformação da sociedade e, portanto, de construção de uma nova subjetividade e de novas relações sociais. E isso passa pela ideologia e pela cultura. E algumas coisas têm a ver com o enfrentamento, né, o espaço da mídia e tal, que difunde certas visões de mundo, e outras têm a ver com coisas que nós não nos demos conta. Desculpa que estava na mesa de ontem, a Carmen, Isaura, mas eu queria dizer, por que da participação popular que nós falávamos em Montes Claros, que está no livro online do SEBS, A Utopia Revisitada, em que era a história de estar em discussão com a comunidade e com os profissionais o tempo todo, era isso que era participação, por que virou conselho e conferência? Isso não foi alguém que nos impôs, essa foi uma construção que nós fizemos, mas que é uma transformação por um conjunto de metonímias do que nós chamávamos antigamente de participação popular, que dizia respeito a popular, a povo e poder. E hoje diz respeito a controle social, cogestão, uma série de outras coisas que não são aquilo. E que nós fomos transmutando uma coisa em outra como parte da nossa experiência. E acho que nós conseguimos ganhos extremamente importantes, mas que também introduzem contradições críticas. Por exemplo, o Congresso da Abraço. O que é hoje um Congresso da Abraço? É a expressão da consolidação de um campo, né, de conhecimento e de praxis. Isso não existia. E não existiria sem a reforma sanitária, porque não existiu nos outros países vizinhos nossos. Essa é uma construção coletiva de um campo coletivo de saber, que é um grande avanço da reforma sanitária, porque nós partimos da reforma sanitária da ideia de que havia uma crise de conhecimento na área de medicina e de saúde, né, e que nós temos que rever isso, e nós avançamos, mas institucionalizamos, criamos, né, várias celebridades e competições e uma série de outras contradições que estão por ser resolvidas, mas que foram fruto do avanço. Nós conseguimos estar juntos, apesar de enormes diferenças que tivemos entre nós durante o tempo inteiro e que continuamos a ter. Então, quando hoje se fala, porque foi o movimento sanitário, o sujeito da reforma sanitária, mas esse movimento jamais foi unitário, assim como o movimento operário também nunca foi. Né? Nós tínhamos posições diferentes, nós, não era com os nossos opositores, não, era dentro do movimento sanitário. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar um caso pessoal, porque é bom começar a contar antes que eu morra, porque ninguém vai ficar sabendo das coisas.
No primeiro congresso, que nós criamos o Congresso da Abrasco, foi a diretoria em que eu fui vice-presidente, e era o Sebastião, o presidente, que foi o Sebastião que criou essa ideia do Congresso da Abrasco, Sebastião Loureiro, né? E esse primeiro Congresso da Abrasco, eu fazia a fala inicial. E no dia anterior ao Congresso, como na semana, o Rafael de Almeida Magalhães, né, do Ministério da Previdência, lá onde estava o INAMPS, o Rafael lançou o cheque consulta, que era, cada um pode se constar com quem quiser, e o INAMPS paga, né? O medo, o temor do movimento sanitário é que eu fosse para lá e espinafrasse, não só na minha fala de abertura, o Rafael, como o Ézio, o Aloísio e toda a Saraiva e todo mundo do Temporão, todo mundo que trabalhava lá. Então, montou-se uma reunião, né, na qual eu fui a única pessoa impedida de participar, que era para compor uma aliança. Estava o Aroca, estava o Paulo Bus, estava todo mundo, não estava o Sebastião, porque o avião não chegou. E como eu tenho premonições, e graças a Deus, comunista, graças a Deus, eu tive uma sensação ruim e fui parar na casa do Paulo Bus. E o Paulo foi ficando num constrangimento, numa saia justa, porque ele precisava sair para tal reunião que eu estava proibido de ir. No final, com muito jeitinho, ele falou, eu preciso ir, me explicou, e eu fingi que estava entendendo. Não, Paulo, é importante fazer um acordo, não sei o que lá e tal. Onde é a reunião? Ele me disse, era na casa do Arlindo, e eu fui para lá. Bati na porta, abri, empurrei a porta com o pé e disse, olha aqui, eu não sou Sônia Fleury, eu sou uma opção política, e vou estar nessa reunião, e não vou fazer acordo. E foi um constrangimento geral e arquibancada. Então, nós tínhamos posições diferentes, né? O pessoal, 20 anos depois, fizemos um seminário, e as pessoas que eram do INAMPS continuam dizendo que o SUS foi um erro. Os nossos companheiros, que tínhamos que ter ficado no SUDES, tá? Porque o Ministério não tinha a menor competência, que tinha que ter regionalizado através do financiamento e não da estrutura de serviços e tudo mais. Então, esses projetos estavam em luta ali dentro, assim como tinham os projetos voluntaristas, que diziam que nós não devíamos assinar, como partido político, o PT não assinou a Constituição, porque a Constituição não representava o que o povo brasileiro queria. Então, o PT não é signatário da Constituição e, ao contrário, né, expulsou as duas pessoas, que é aquela moça da televisão, como é que chama? A Beth Mendes, e mais o outro lado de São Paulo, que eu esqueci, que foram os dois deputados que se infringiram contra isso e assinaram a Constituição, porque consideraram que era um avanço. Isso somos nós, não estou falando dos que estavam contra nós, não. Somos nós que tivemos essa posição. E nós também, parte do nós aí, foi a 8ª conferência para dizer que nós tínhamos que estatizar já. Nós tínhamos 73%, e continuamos tendo, pior ainda, nas mãos do setor privado, ou seja, a nossa privatização não foi do liberalismo, foi da ditadura, né? E continuou sendo. E os nossos companheiros voluntaristas supunham que nós tínhamos que estatizar naquele momento. Qual era a correlação de forças para isso? Então, acho que essas questões, elas continuam presentes na nossa luta pela transformação da sociedade e a transformação cultural. Outra questão que eu acho que é importante ter em conta, e isso eu estou debatendo já com os meus debatedores, né, que acham que nós podíamos ter feito outro caminho, outra tática, outra estratégia para a reforma sanitária. Qual? Não assinar a Constituição? Qual? Votar ali maciçamente na 8ª conferência pela estatização e no dia seguinte aquilo tudo acabava, nós não conseguiríamos imprimir nada de avanço, né? Eu penso que eu queria, quase que um depoimento pessoal, assim, eu vivi essa história com muita intensidade e não me arrependo. Eu acho que nós erramos. Nós fizemos o possível
e o impossível naquele momento. Nós não somos capazes, super-homens, super-mulheres, capazes de inventar uma realidade. A correlação de forças não foi nunca favorável. E continuou a ser muito desfavorável com os governos de esquerda. Então, a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente elitista, com uma classe média que não quer ir ao SUS porque a empregada vai. Que não quer estar no aeroporto porque o povo está com cara de pobre e parece rodoviária. E que... Então, é essa transformação cultural que nós não conseguimos fazer, mas que nós estamos fazendo o possível, e que devemos continuar fazendo. Eu acho que é tentar entender e reparar erros. É claro que foram feitos erros, mas não me preocupa, e aí bem apenas o Jair Nilson está aqui, não me preocupa o André Médici que bandeou para o lado de lá, porque um André Médici tem um Piola que continua lutando do nosso lado. Não me preocupa o Galo que falava aqui, o Arouca disse que ele era o ovo da serpente que eu estava criando. O Galo que falava aqui que a reforma não era revolucionária, que isso, que aquilo. Onde é que ele está? Eu estou aqui, o Nelson está aqui, o Jair Nilson está aqui, tem um bando de gente aqui que tivemos a vida inteira lutando e continuamos. Então, a cada um desses tem um Eimar também, que continua ali lutando com o movimento popular da maneira que ele acha que é correta. Então, acho que não são essas pedras, porque isso aí ser cooptado não é da natureza só do transformismo, do caráter humano também. Eu acho que o transformismo tem que ser entendido mais nesse segundo sentido, de que houve uma deformação da reforma sanitária. Eu acho que há adaptações, cooptações, às vezes algumas táticas, outras desvios até estratégicos, mas ao mesmo tempo, eu vou ter que finalizar, então eu vou andando por... Há necessidade de compreender a importância das contradições. A gente voltar a ter um pensamento menos linear e voluntarista. Se nós pensarmos, bom, mas privatizou tudo no SUS. Tá bom, mas a privatização vai dar conta do direito à saúde? Porque se desse, aí eu ia concordar com o... Como é que ele chama? Aqui foi secretário de saúde lá de São Paulo, que tem um texto dele aqui, propondo a terceira reforma sanitária. Hein? Não. Barrado? Peraí, não. Não é o Gonçalo, não é. Nós estamos chegando vários, hein, gente? São Paulo é cheio assim, ó. São Paulo está assim, mas não é esse povo, não. Jair montava, Januário. Até tive um debate com ele, montou. Então, ele tem um texto aqui dizendo, e ele me fez isso também numa mesa lá na Fundação Getúlio Vargas, dizendo, Sônia, você foi uma das líderes da reforma sanitária, então eu te convido a pensar a terceira reforma sanitária. Que é a terceira reforma sanitária? É sair do SUS para criar o Sistema Nacional de Saúde. O Sistema Nacional de Saúde é não desperdiçar nada, recurso nenhum, e, portanto, integrar tudo, o público com o privado, na melhor e um círculo virtuoso possível. Se eu acredito que a reforma sanitária, embora dentro de uma dificuldade de construir o welfare state, embora dentro de uma situação difícil de construir democracia substantiva, ela aponta na direção do socialismo, porque ela aponta na desmercantilização da saúde, e essa é uma direção estratégica que a gente não pode abrir mão, eu acho que é inviabilizado o direito universal, na medida em que você privatiza. E isso gera contradições. Porque é a mesma coisa que fez o INAMPS, o INPS, como é que era, meu Deus? O próprio INAMPS daquela época, que era, não preciso ter serviço próprio, vou comprar no privado. Quer dizer, nós fomos chamados para racionalizar naquele momento da crise financeira, porque não dá conta, porque são lógicas diferenciadas. Uma é a lógica da saúde e da vida, e a outra é a lógica da especulação e do dinheiro. São lógicas que são incompatíveis. E uma implica em exploração, em subordinação, e outra não. Agora, a nossa lógica publicista, ela dá conta da dignificação e da emancipação dos sujeitos? Não dá se não for uma guerra cotidiana nossa.
Porque nas nossas instituições públicas o sujeito é tratado de uma forma a ser domesticado, explorado e sentido como não tendo direito algum. Então, nas práticas institucionais, nós reafirmamos a subordinação. Não adianta colocar só no direito. Nós temos que colocar isso na cultura e nas nossas práticas de cada dia. A prática do professor com o aluno, a prática do médico, do enfermeiro, a prática cotidiana, né, de romper esses elos da dominação e da subordinação. Senão isso não marcha. Essa coisa tem a ver com todos nós. Eu acho que uma contradição importante que está sendo assinalada pelo Nelson é que as equipes de saúde da família, né, começam a tratar de uma forma diferenciada, como prática política e prática profissional. Por que elas tiveram que entrar? Porque não dava conta de ser só hospital, porque o dinheiro não dá, porque já que eles cortaram o dinheiro, tem que introduzir. São as contradições que vão movendo, e se move. A coisa se move, aí aparece uma moçada que está interessada em saúde, não em doença, não em hospital, e começa ali dentro também a fermentar ideias. Eu acho que a gente tem que entender que é a partir desses aspectos contraditórios que a sociedade se reconstrói a cada momento e nós temos que estar atentos a isso. É uma época de um extremo individualismo competitivo? E por que hoje os jovens se reúnem em coletivos? Todo o movimento cultural no Brasil está se dando num negócio chamado coletivo. A moçada se junta. Isso é o quê, do ponto de vista social? Da sociologia. Isso é a reação ao exacerbado individualismo e competição. Então, há necessidade de ver o outro não como que vai tomar meu lugar no meu empreendedorismo, como dizia o Gastão no primeiro dia. Como outro, como parte complementar de uma solidariedade. Isso se dá na favela, isso se dá na zona sul do Rio de Janeiro, isso se dá na moda, se dá na arte, tudo mais. É o coletivo. A privatização tem levado também à necessidade da recomposição desses espaços públicos e até mesmo da depuração do patrimonialismo e da corrupção dentro do público. Isso também é muito importante. Não dá para ser público só porque é estatal e todo mundo roubando em cima. Então, é preciso repensar esse público como não sendo propriedade nem de partido, nem de pessoa, nem de governo, nem de nada disso. O consumismo exacerbado que nós estamos metidos tem levado cada vez mais a discussões entre pessoas que estão engajadas em movimentos de sustentabilidade, de reciclagem, de repensar a produção, de coletivos produtivos, de economia sustentável e tudo mais. E a burocratização enorme que a sociedade tem passado, os partidos políticos, a Brasco, os SEBS, os coletivos, todo mundo burocratizou ao extremo, está tudo organizado. E os meninos estão fazendo enxamamento. Todo mundo chamando para igual a abelha. Junta no meio da rua e faz as manifestações de 2013, que não é burocrático, que é o tipo do enxame que as pessoas estão querendo se apropriar dos espaços públicos, manifestar satisfações com os governos, com as direções públicas, recriar uma forma de sociabilidade. Então, por isso eu não tenho desilusão. Eu acho que nós colocamos um impulso transformador em uma sociedade extremamente resistente a transformações, em que ela é capaz de deglutir como é que era o negócio do Macunaíma, de antropofagia, Antropofagia, Bolsa Família, não sei o que e tal, mas aí você já encontra as formas de privatizar aqui, de fazer o consumismo dos pobres ali, enfim, nossa sociedade tem essa capacidade, mas isso abre espaços novos de luta. Luta cultural, luta política, luta na prática nossa de cada dia do cotidiano. A reforma sanitária não é alguma coisa que está longe da vida de cada um de nós. Ela é a nossa praxis. Ela é a partir dela e é da capacidade de organização que nós tivemos que será o resultado. E não de um voluntarismo iluminado de que devia ter sido assim, infelizmente não foi. Obrigado.